Diz a palavra de Cristo: fé que vem pelo ouvir. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3. Lembrando sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Versículo 4. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amém? Paulo faz menção dos irmãos da igreja de Tessalônica nas suas orações. Todas as vezes que ele orava, ele se lembrava, ele fazia menção. Ele dizia nas suas orações diante do Senhor: Senhor, a igreja de Tessalônica é uma igreja que a palavra que eu ministrei se tornou fé. Senhor, que isso não caia por terra, que o inimigo não consiga tirar esta virtude. Senhor, segure firme e forte a igreja de Tessalônica em suas mãos, porque lá a palavra se tornou fé, Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes que ele orava, ele fazia menção, ele se lembrava da igreja de Tessalônica. O sereno mestre, Paulo, entendido profundamente, ele viu que a igreja de Tessalônica foi o que ele esperava, não é? E aconteceu. Foi premiado pela glória. Então, por que Paulo fez menção dos irmãos da igreja de Tessalônica nas suas orações? Por quê? Porque eles tinham obras de fé. Amém? Obras de fé. Por isso que ele não esqueceu de lembrar em todas as suas orações da igreja de Tessalônica. Eles tinham obras de fé. Diga assim: uma igreja eleita. Uma igreja eleita Sempre terá obras de fé. Os irmãos sempre terão obras de fé. Então, por isso que ele lembrou, fez menção, não esqueceu de colocar nas suas orações a igreja de Tessalônica, porque eles tinham obras de fé. Eu sei que está faltando muitos irmãos nesta manhã, mas uma igreja livre, ela não vai passar por crises financeiras ou de outro nível se esses irmãos têm verdadeiramente conhecimento e a palavra se tornou fé. Então diga assim: Tessalônica. Eles tinham obra de fé, porque a palavra que ouviram do profeta se tornou fé. Diga: a palavra que ouviram do profeta se tornou fé. E quando a palavra se torna fé, automaticamente, diga automaticamente, viu o gesto do apóstolo? Isso é automático. Quando a palavra de Deus se torna fé, automaticamente teremos obras de fé. Amém? Glória a Deus. Você não vai ter dificuldades. Você vai ter obras de fé. Isso é automático. O pastor chega aqui e conta a dificuldade da igreja, automaticamente um diz: eu vou fazer assim, outro diz: eu também vou fazer assim, outro diz: eu vou fazer assim, outro diz: eu vou fazer assim, outro diz:
fica um olhando para o outro e isso, sinal de uma igreja eleita. Então por isso eles foram bem-sucedidos e frutíferos. Ou seja, toda palavra ouvida, ela vai produzir obra de fé. Amém? Então diga assim, quando a palavra de Deus se tornou fé, toda palavra ouvida, ela vai produzir obras de fé. Paulo disse que a eleição deles, Paulo falou na eleição deles, Paulo reconheceu que eles eram eleitos. Amém. Amém? Amém. Paulo reconheceu que eles eram eleitos. Por que Paulo reconheceu que eles eram eleitos? Porque eles tinham obras de Fé. fé. Amém? Então, por causa da obra de fé deles, resultado de toda a palavra recebida pelo profeta, Paulo reconheceu que eles eram eleitos. Diga assim, todas as dificuldades Que se levantam numa igreja, numa que igreja, a palavra se tornou que a fé, palavra já se tornou elas são fé, resolvidas, elas são resolvidas. porque eles Glória têm a Deus. obras de Fé. Amém? Pergunta, seu irmão, nós somos ou não somos uma igreja dele? Nós somos ou não somos uma Onde igreja estamos na eleita? interrogação? Ou ainda estamos na interrogação? Amém? Amém. Versículo 6 ao 9. Então repita, né? Enquanto vem aqui na tela. Como diz aquele homem da televisão, coloca na tela. Diga assim para o seu irmão, uma igreja eleita, Uma igreja eleita, ela tem obra de fé. ela tem obra de fé. As dificuldades são resolvidas e os irmãos têm obra de fé. Um não fica olhando para o outro. Se tem 30, 20 resolve. Amém? Amém. Obra de fé. Diga, os tessalonicenses foram frutíferos. Diz assim, versículo 6. E vós vos tornaste imitadores nossos, do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Eles receberam a palavra num momento difícil, em muita tribulação, mas receberam com o gozo do Espírito Santo. Amém? Alegria. Amém. Dizendo, olha, esta é a palavra que está nos libertando, esta é a palavra que está nos dando condição de sermos frutíferos. Eles receberam com gozo, olha, esta é a palavra. Glória a Deus. Sabe, quando você recebe a palavra com gozo, com alegria, há uma reação. Amém. Né? Estou olhando os irmãos aqui, Tem reação. às vezes parece que os irmãos estão assim, então. Depois eu vou dizer, ressuscita! Glória a Deus. Eu fui uma vez numa igreja e eu alguém disse, puxa, é uma igreja do meu sonho. Eu vi todo mundo receber a palavra com tanto gozo. O primeiro do banco falava, o segundo e chegava no último banco. Aleluia. Quando o pastor falava assim, fala isso, é o primeiro do banco falava com o segundo com o terceiro com o quarto, quarto com o quinto, quinto com o sexto, sexto com o sétimo. Na igreja tinha mais de 5 mil pessoas. Então tinha 6 bancos de banco, primeiro banco, segundo banco, terceiro banco, quarto banco, sexto banco. E quando o primeiro irmão falava, o segundo falava, o terceiro falava, parecia um efeito dominó. Ele recebeu com gozo, parecia que estavam comendo uma coisa gostosa. Opa, eu disse a essa igreja que a palavra se tornou fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eles não passam por provações, passam. Tessalônica recebeu a palavra com o gozo do Espírito. Espírito. Disse, esta é a palavra, esta é a palavra. Mas a situação não era fácil.
tribulação era grandíssima. Glória a Deus. De sorte que vos tornasse modelo, diga, para alguns crentes. Para alguns crentes. Não, para todos os Para crentes. todos os crentes da Da Macedônia Macedônia e da Acaia. Como frutífero, diga frutífero. frutíferos. A palavra que ouviram do apóstolo Paulo produziu neles esta condição de serem frutíferos, tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Versículo 8. Porque partindo de vós, se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se divulgou. De tal maneira que não temos necessidade de falar coisa Alguma. Paulo falou uma vez só. Ele não precisou falar mais. 10 vezes. Ele disse, não tenho necessidade de falar mais. Não tenho necessidade de falar mais para vocês, porque o que eu ensinei se tornou fé, isso se divulgou. Glória a Deus. Amém? Então não tem necessidade de estar falando toda hora, porque eu falei uma vez só e isso se divulgou. Amém. Vamos. Partiu deles. Diga, não partiu do apóstolo Paulo, partiu deles. Por isso eles tiveram obra de fé. Partiu deles. Vamos resolver isso. Vamos solucionar. Vamos resolver. Partiu deles. Isso é um irmão de fé. Ele não fica esperando. Ele diz, não, olha, conte comigo. Eu vou fazer assim. Outro diz, também conte comigo. Vou fazer assim. Parte dele. Irmão de fé é assim. Porque partindo deles, não é? A fé se divulgou em todo lugar. Porque partindo de vós, se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia ou na Acaia, mas também em todo lugar, a vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira. Diga, de tal maneira. Foi exuberante, não foi uma coisa pequena, foi uma coisa grandiosa, de tal maneira. Eu não tenho necessidade de falar coisa alguma. Senhor, que aqui não tem irmãos estéreis, que a palavra cai não produz nada, que ela produz amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós temos aqui obra de fé, não? Amém. É onde tem obra de fé. A abundância. Versículo 9. Põe na tela 9. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Eles mesmos falaram, olha, a fé que alicerçou a nossa vida, recebemos de Paulo. Se hoje a palavra se tornou fé, recebemos de Paulo. Se houve uma conversão dos ídolos a Deus, o Deus verdadeiro, recebemos isso de Paulo. Eles viram, compreenderam. Deus enviou um anjo para ensinar, edificar, produzir fé, para que eles fossem frutíferos, bem-sucedidos. Amém? Eles mesmos. A palavra que ouviram, os Tessalonicenses se tornaram frutíferos, como
como igreja foram bem-sucedidos, porque a palavra que ouviram do seu profeta, eles receberam. Diga, eles receberam. Eles receberam. Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como fé. Ou seja, a palavra de Deus se tornou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eles ouviram e ela se tornou fé. Amém. Amém. Então, por isso, eles foram frutíferos e foram bem-sucedidos. Porque a palavra se tornou Fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém? Amém. Se você conhece uma igreja e você diz assim, essa é uma igreja bem-sucedida. Olha, ela é bem-sucedida. Ela só é bem-sucedida porque o que ministra aquele líder principal, seja ele o nome que recebeu, ela se tornou fé para aqueles irmãos. Por isso é uma igreja Sucedido. bem-sucedida. Se tornaram modelos que atraem grandes empresários. Quando a situação aperta, eles correm para essas igrejas. Porque o que ouviram do seu profeta se tornou. 1 Tessalonicenses 2:3 diz assim: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós havemos recebido a palavra de Deus que de nós ouviste, diga de nós ouviste, a recebeste, não como palavra de homem, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Amém? Amém. Vocês já ouviram uns minutos atrás que todos que trabalham aqui deveriam ser colunas, não é? Todos que trabalham. E foi bem explicadinho. Se a palavra do profeta aqui é fé, vamos ter vários colunas. Se não é, não vamos ter nenhum. Amém? Amém. Nenhum. Eu não. Olha, bateu uma terra estéril. Não produziu. Não bate como fé. Mas quando ela bate como fé, você diz, eu vou ser um coluna. Eu trabalho e sei como vou ser bem sucedido financeiramente, porque a palavra me dá, ela libera promessas. Resolveu. Já começa a obra de fé. Já começa a obra de Fé. fé. 1, 2, 3, 4, 5. Senão eu vou dizer igual o Paulo disse: trabalhei em vão. Ai, de novo está doendo, estou sentindo dores de parto. Mas Paulo não nasceu ainda não. Porque enquanto existe a dores de parto, ele não nasceu ainda. Lá em Espírito Santo não nasceu ainda. Eu estou sentindo dores de parto. De novo. Pensei que tinha nascido, mas não nasceu não. E ninguém nasceu lá, são religiosos. Satanás enganou eles, achando que são e não são nada. E eu estou sentindo dores. Não é assim, mas. Dores de parto. Porque ainda não nasceu. Hoje nasce, acaba dores. Glória a Deus. Diga assim você, irmão, Depois que nasce, acaba as dores. Tenho dúvida. Será que são eleitos? Não são, porque eu quero fazer menção da igreja de Barcelona, eles são eleitos sim, pelas obras de fé. Amém.
Amém. É mesmo? O programa de Deus bate com a sua visão? E é o programa de Deus para dizer se você não é. Amém? Então, por que a igreja dessa foi bem sucedida? Porque a palavra que ouviu do seu profeta produziu o que neles? Fé. Paralisia, estagnação. Ação, atividade. Produziu a Ação. produziu obras de Fé. fé. Amém? Produziu sucesso, frutos. Se tornaram um modelo glorioso. A igreja de Tessalônica fez a diferença, se tornou frutífera, foi bem sucedida como a igreja modelo, pela forma que eles receberam a palavra do seu profeta. Ou seja, tudo que ouviram do seu profeta se tornou fé. Para eles era fé. Amém. Tudo que ouviram do seu profeta para eles era Fé. fé. Amém? Para eles não era uma palavrinha, uma linda, gostosa, palavra boa. Não, receberam muito mais do que isto. Para eles, a palavra que receberam, a palavra era a fé. Foram bem sucedidos, frutíferos. A história diz que eles foram a igreja mais bem sucedida de todas. Por que foram? Hoje, pela tecnologia, é fácil você alcançar patamares, ultrapassar as fronteiras. A tecnologia te leva, televisão, internet, outra coisa. Naquele tempo eu não tinha nenhuma taxa de fósforo para ver. Mas eles se tornaram um modelo além das fronteiras. Amém. Não tinha tecnologia para levá-los a lugar nenhum. Os navios eram precários. Eles estavam encalhados em alto mar. Paulo então pegou um navio e encalhou em alto mar. Tudo era precário. Não havia um avanço da ciência como hoje existe. Profecia de Daniel, que nos últimos dias a ciência evoluía. O saber evoluía. Chegamos que Daniel profetizou. Amém? Amém. Então hoje uma igreja, uma televisão, ela chega lá na Amazonas, ela chega em segundos com a tecnologia. Eles não tinham nada disso. Então por isso eles foram a visão apostólica, segundo a história bíblica, a igreja mais bem sucedida, porque eles não ficaram somente na Macedônia e na Acaia, Mas se espalhou. mas se espalharam sem nenhum recurso tecnológico. Glória a Deus. Amém? Amém. Eleitos! Oh Senhor! Essa é a igreja que eu sonho. Amém. Eu também. Porque o irmão fica olhando o outro, fazer o bem, mas tem que resolver isso, tem que fazer aquilo. Pode comigo não, tá? Não, irmão, eu sou um colono, eu sou, porque eu tenho promessa. Glória a Deus. Obra de fé, evangelismo, irmão sai, divulga. Irmãos, e receberam uma Kombi, diga, e não receberam uma palavrinha qualquer, uma Kombi. Olha para o seu irmão e diga assim: a sua eleição, A sua eleição, ela é conhecida ela é conhecida pelas obras de fé. pelas obras de fé. Graças a Deus. Começando aonde? No reino de Deus. Deus. Essa é uma igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se não tiver isso, a eleição ainda não foi conhecida. Ela está ainda na interrogação. Foi feita uma pergunta: é ou não é? Aí a gente tem que responder a pergunta: se é ou não é. Amém?
Para terminar, pode ser, não diga assim. Diga assim para você. Esse ministério. Nesse ministério. Diga, não conte comigo. Não conte comigo. Ou você tem obra de fé. Ou você tem obra de fé. Estamos juntos. Amém? Amém. Resolve ou não resolve? Resolve. Você tem obra de fé. Satanás jamais vai conseguir fechar a igreja do Senhor, porque se uma igreja tem 100, pelo menos 15 são eleitos. Esses 15 não deixam que ela pare. Eles têm obra de... Talvez 85 por ele ia fechar. Ele fica olhando para o outro. Não pode comigo não. Mas os 15 de fé levantam ela. Amém. Glória a Deus. Pode dar uma aula aqui. Se ela tem 1000, se ela tem 1000, e quanto mais ela cresce, mais você investe, não é? Tem 1000, vamos lá para a TV Gazeta, a Gazeta mora. Faz parte do sistema, apesar que o sistema está se abrindo. Amém? Já está se abrindo. Vamos lá para a outra. Se ela tem 1000, quanto mais você investe, quanto mais você investe, não é? Mais pagamento tem para fazer. Mas se ela tiver, por exemplo, um baquezinho, uns 1000, os 300 que são eleitos, eles se levantam, os 300 que são eleitos se levantam e dizem, não, nós vamos ajudar, o programa de nada continue, o programa de televisão continue, porque os 300 têm obra de fé são eleitos. Os 700 ficam andando por outro. Então a obra de Deus, ela continua. Sabe por que ela continua? Porque existem eleitos que têm obra de fé. Amém. Diga amém. Amém. Ou a igreja Tessalônica foi mencionada, falada, elogiada pelo apóstolo Paulo, porque eles eram unidos. Foi elogiada por causa da obra de... Diga ao seu apóstolo terminar. Diga assim, a igreja de Tessalônica se tornou um modelo, porque a palavra que Paulo ministrou se tornou fé. Paulo não ministrou uma terra estéril. Ele não ministrou uma terra improdutiva. Ele ministrou uma terra fértil. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Essa pergunta. Será que Paulo me elogiaria? Será que Paulo elogiaria a comunidade da fé no Brasil, Barcelona, Serra, Espírito Santo? A forma que ele elogiou, desde Tessalônica? Será o que a Rebeca colocou na tela? É verdade? Eu tenho fé, mas será que é verdade mesmo? Será que vão entender? Amém? Ou só experimenta